Boa tarde, nobre presidente, Carlão do Gás, no nome de quem eu cumprimento a todos os colegas. Senhora Josiane, no seu nome, cumprimento a todos os funcionários. Cumprimento aqueles que estão no nosso plenário, aqueles que nos veem, nos ouvem. Viva o Brasil, um país do futuro, porque o presente não é bom. 7 demissões por minuto é a realidade do país hoje. 7 demissões por minuto. 58 mil homicídios por ano. 2 milhões a menos de brasileiros na escola, na pátria educadora. Isso no estado de São Paulo. Mas Bauru é uma exceção. Bauru é uma ilha isolada do mundo, onde tudo vai bem, onde tudo transcorre bem, porque tudo é feito por homens de bem. Ou é uma falha de percepção? Cada vereador tem a sua visão do que é Bauru. Cada vereador consegue ver o copo cheio e o copo vazio e escolhe o discurso. Todos os vereadores têm as suas virtudes. Então, o que nós mais precisamos num momento desse, onde o país vai ladeira abaixo, do ponto de vista de valores morais e éticos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de gestão, o que mais nós precisamos, e o brasileiro precisa, é que as virtudes de todos os vereadores se materializem nessa casa e se torne uma casa virtuosa, maior que a crise, maior que os problemas, e que representa mais que a crítica, a resposta aos problemas. Porque, como é bem dito, a política é a mãe de todas as respostas da gestão e também é o pai de todos os problemas. Vamos aos fatos. Abobrinha, maçã, o problema foi método. O problema não foi má fé. Interpretação da posição. O problema foi má fé e está sobrando dinheiro, e esse dinheiro está indo para algum lugar, é a visão da oposição. É gordura. Com quem está a verdade? A verdade é que há necessidade de economizar 11 milhões de reais. Talvez não precisássemos demitir ninguém, ou talvez precisássemos rever as admissões e não as demissões. Mas nós não vamos conseguir, no próximo mês, no próximo ano, mudar a configuração cultural da política. Seria ingenuidade pensar nisso. Mas o que nós podemos fazer de imediato para melhorar Bauru? Saúde. Recorrentemente se reclama da saúde. Não é um privilégio de Bauru. Está cada vez pior a saúde no Brasil. Cada vez mais morrem pessoas de causa de morte evitável. E a organização não governamental, a sociedade civil, esperneia, corre e grita. Veja aí as amigas do peito. Uma obrigação inerente ao Estado. Quando eu falo Estado, são os três níveis. Município, Estado e Federação deveria ter uma campanha perene a respeito de câncer de mama. Examinou-se milhares de mulheres e fez 20 diagnósticos numa campanha. Mas deveria ter integração entre o município, o Estado e a Federação, para que permanentemente, em todas as escolas, em todos os níveis, houvesse educação para a saúde. Mas não tem. Não tem educação para a saúde, não tem educação para a nutrição, não tem educação em relação à atividade física, não tem nada. A nossa educação é um artifício para criar mão de obra e não para criar cidadãos. 15 de outubro, dia do professor. Viva o professor! Concordo plenamente com tudo que foi dito, mas é um injustiçado.
mais vítima do que algoz. Vítima de um sistema onde falta um projeto completo de educação que ensine, vejam só, ler, interpretar um texto, fazer contas básicas, minimamente um cálculo de juros simples. Não precisa muito mais que isso. Perceber a si e ao próprio e estabelecer uma relação ética. Mas nós precisamos saber os afluentes do Rio Negro. Nós precisamos saber quem foi a mãe do Pedro II. Temos que rever a educação urgentemente. Com isso, vamos rever o professor, vamos rever tudo. Estado de São Paulo contratou 5.187 professores do ensino fundamental. Parabéns! Estado de São Paulo, enfrente o problema maior, que é o currículo. Isso não exclui os municípios e não exclui a federação no seu financiamento. Datas. Dia do médico. Eu sou médico. Orgulho em ser médico, mas deploro o país que vivo em relação à saúde que propicia ao seu cidadão. Sou testemunha de óbitos evitáveis. Sou testemunha de ter que fazer a opção de tratamento em detrimento de outro. Sou testemunha de um juiz que manda dar um remédio que não é remédio, que é apenas uma droga de laboratório. Esse é o Brasil. Uma droga que não foi estudada contra efeitos colaterais, contra a pertinência da sua eficácia. Esse é o Brasil. País imaturo, de instituições imaturas. Aonde está a cabeça de um juiz? Porque está na Constituição, vai fazer um mal. Esse é o Brasil. Que, como diz a música, agora mostrou a tua cara. Esse é o Brasil do 7-1. Esse é o Brasil dos 57 mil homicídios. Esse é o Brasil que coloca 17% dos seus jovens na universidade. 17. De 10, 1, ou quando 2, entra na universidade. Esse é o país que não dá valor nenhum para a educação. Esse país é o penúltimo colocado em testes de aptidão, de leitura e interpretação de textos e cálculo. De 54, ele ficou em 52. Esse é o Brasil varonil. Mas ufanistas, nós não aceitamos que assim seja. Nós temos o Neymar. Nós vamos ganhar a classificação para a Copa do Mundo e vamos sediar a maior Olimpíada que o mundo já viu, ao lado da maior miséria que o mundo já viu, ao lado do movimento de corrupção do maior montante que a humanidade já viu. Isso é a fragilidade das nossas instituições. Ninguém rouba bilhões de dólares sozinho. Houve conivência, e de muitos. Peço a Deus que pelo menos um dos poderes salve esse país. Que o judiciário não venha arrefecer. Que esse país, como bem disse o Prêmio Nobel esse fim de semana, vocês não mereciam uma posição tão humilhante. Deus foi pródigo, lhe deu água, lhe deu energia elétrica, deu verde, deu espaço para agricultável, um dos maiores do mundo. Mas olha o que acontece. São 500 anos, 514 anos, e as nossas entidades, as nossas instituições não amadureceram. Que ética é essa? A do jeitinho, a de levar vantagem? Certamente não é a ética cristã. Porque se assim fosse, esse país seria outro. Assim como outros países que exercem a ética cristã, até nos seus fundamentos constitucionais. Esse país não foi criado, formado em fundamentos éticos. De 10 brasileiros, 9 não sabem o que é ética. De 10 brasileiros, 9 não sabem ler adequadamente. Infelizmente, de 10 brasileiros, somente 1,7 vai para a universidade.
Então é urgente que todos nós, e principalmente nós eleitos, façamos das nossas virtudes o fundamento maior das instituições que participamos, porque as instituições são os homens e as mulheres que a compõem. E falta virtuosos no Brasil. E por que falta? Porque não foram educados. A história cria sem que houvesse educação para isso. Porque não há uma democratização da educação. Ela ainda é um grande funil. E quando temos aí uma reorganização que o Estado está proporcionando em relação a faixas etárias, olha o barulho, quando na verdade o real problema, esse é o começo, mas o real problema é o currículo, é o conteúdo que tem que ser urgentemente revisto, porque o conteúdo espanta os nossos jovens da escola e não motiva. E a classe política tem o seu compromisso em dar respostas objetivas em relação a isso. E aí eu conclamo os nossos pares para que exerçam as suas virtudes na plenitude. Presidente, por favor, eu peço tempo para a explicação pessoal. Falei com certo ânimo, mas as ações são mais do que as palavras. Estejam atentos. Obrigado.